A exposição é dividida, a gente pode pensar que ela é dividida em 4 capítulos. A primeira sala é o instigante Foucault, que tenta, por perspectivas muito diferentes dos procedimentos dos artistas, dar conta de uma pulsação do nosso tempo, do agora, e como a gente reage por meio da produção e da visão. Há trabalhos com um cunho político e militante bem estabelecido, como o trabalho da Sandra Gamarra. A segunda sala são trabalhos que lidam com a sedução do olhar, com objetos que podem despertar o nosso desejo ou que falam de desejo. Nessa terceira sala, que é o aberrante, são trabalhos que lidam com uma espécie de constituição de um lugar sem a necessidade de especificar o contexto. Enfim, os artistas tentam de alguma maneira qualificar o lugar por suas percepções e aí com gradações mais ou menos políticas, mais ou menos culturais. O quarto e último capítulo da exposição trata de reações ao excesso de imagens. Então, essas reações tanto podem vir a partir de um plano de ausência ou de esvaziamento de imagens, então é uma resposta pelo vazio e pelo nada. E aí a sala vai se complexificando a partir de trabalhos que lidam com citações e com esse excesso de imagens. O título dessa exposição, Feche os Olhos e Veja, é uma citação de um trecho do livro Ulisses, do James Joyce, e a gente pode intuir muita coisa dali, né? O que seria esse fechar os olhos para ver. Ou seja, algo que parece uma contradição, que a gente precisaria estar de olhos abertos para a luz entrar e assim o fenômeno da visão se dá, mas aí ele faz uma proposta no texto que é exatamente a contradição. Fechar os olhos para enxergar de outra maneira, fechar os olhos para exercitar uma outra dinâmica do que é o gesto de ver, fechar os olhos para intensificar a ação de ver. Então, o Joyce não explica exatamente o que é isso, mas é exatamente por essa pluralidade de significados que o título me interessou. Hoje em dia somos consumidos, né, por uma tela o tempo inteiro. Então, essa coisa de fechar os olhos, eu acho que ela torna-se necessária, né, para você poder conseguir realmente se ver implicado numa realidade que parece que nós estamos tentando fugir ao tempo todo e não ter a condição de lidar com as nossas obscuridades, com os nossos demônios, né? E com o que tem a ver tudo isso com essa realidade nossa atual sociopolítica aqui no Brasil. São muitas coisas, eu acho, que a gente precisa tentar entender. No fim das contas, a arte pode ajudar de verdade a entender que aquilo que a gente vê só faz sentido junto com aquilo que a gente escolhe que aquilo seja. A gente realmente já foi para pós-verdade, as pessoas realmente querem dizer, não importa se está certo ou se está errado, se é verdade ou se não é verdade, se faz sentido ou se não faz sentido. Então ver hoje é sobre envisionar, né? É sobre visão de mundo mesmo. E é nesse lugar que estão as disputas, né? É nesse lugar onde as coisas, as narrativas são negociadas, as crenças são negociadas. Então, assim, visitar uma exposição desse tipo hoje pode tanto ser um ato absolutamente subversivo, como pode ser um ato meramente de deleite diante de imagens que são incríveis. Mas a gente pode passar por ali sem nem passar perto de nenhuma discussão que seja política ou o quê. Por quê? Porque não está na exposição ou no conjunto de obras reunidos, visitar uma exposição
está em quem visita. E quem visita é quem vê. E quem vê é que escolhe o que está sendo visto. Alguém tem que dizer o que viu para a gente poder enxergar às vezes, né? A gente não pode ficar só com o que contaram que viram. Aprender a ver junto, falar, nossa, eu vi isso mesmo, será? Se tiver um ponto em comum desses artistas todos, é um desejo de imaginar, no sentido de criar imagens, vontade de criar obras ou imagens para que as pessoas possam se perceber vendo ou vislumbrando, né, o ato do vislumbre diante de alguma coisa. De onde é que eu estou olhando para o mundo? De onde eu olho para o mundo é isso que eu vejo, é isso que é importante, é isso que precisa mudar, que precisa continuar, que é bonito, que é feio, que é interessante, que não me agrada. Os pontos de ignição dessa exposição são muitos, né? Um deles é, claro, é uma pesquisa sobre o acervo da galeria. Outro ponto de ignição importante, como eu já disse, é a citação do James Joyce, mas também a obra de duas artistas, que são a Tomi Otaki e a Ligia Pape. E também é importante o pensamento de uma filósofa francesa chamada Marie-José Monzin. E aí, óbvio, né, essa coisa da visão e de experimentar novas experiências e novos processos ou outros processos, de como visualizar, de como perceber e assim construir uma narrativa acerca do que está próximo da gente, né, sem necessariamente recorrer à construção de uma verdade hegemônica, pelo contrário, isso também eu acho que está muito presente na produção de artistas, né, assim, na construção e na invenção de uma narrativa sobre o que pode ser lugar, de uma narrativa sobre o que pode ser política, de uma narrativa sobre o que pode ser imagem. Então a exposição se organiza dessa maneira, com um time de 39 artistas de gerações muito distintas e acreditando que é nesses embates e nesses atritos que a exposição se constrói, né? Sem pensar necessariamente num período histórico ou numa temática ou num assunto em comum, o que significa olhar para a Tomi e olhar para a Sandra Gamarra e depois olhar para a Neide Sá. O que é que esse conjunto de vizinhanças pode trazer de significado, de percepção, enfim. Acho que só por isso já vale a pena fazer.